Olá, Bíblia amigos! Hoje aqui mais um episódio do nosso podcast Bíblia S.A. Infelizmente, o nosso amigo Tarso não pôde estar aqui hoje, então eu vou assumir o lugar dele para sempre. Mentira! Bom, então aqui na nossa mesa nós temos nossos alunos de biblioteconomia. Oi, eu sou a Ana Clara. Oi, eu sou Valéria. Oi, eu sou a Hélida. E aqui, Olá. convidado especial, o Hernandes, do mestrado. Hernandes, por favor, fale de você. Satisfação, o pessoal está aqui participando desse momento muito bom. Um professor revendo novamente desde 2009, né, quando eu entrei na Unirio. Então, espero contribuir nessa roda. E agora eu vou passar a palavra para a nossa querida professora brigadeira, Jaqueline. Muito. Minha função aqui é brigar, né? Bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu já perdi até o número, o nono é o 10º? Eu acho que esse é o 10º. É o 10º, né? O 10º programa que a gente está produzindo ao longo desses 3 anos. E hoje a gente tem um convidado super, hiper especial, carinhosamente chamado de Café, Carlos Alberto Ferreira, professor do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Café é bibliotecário, formado aqui também pela nossa universidade em 2000, garoto, né? Especialista em inteligência competitiva e gestão do conhecimento e mestre e doutor em ciência da informação pelo IBIT, UFRJ. O Café foi convidado aqui hoje por nós para discutir um tema que para a gente é muito caro e muito importante, muito útil, muito atual, que é a inteligência artificial no contexto da biblioteconomia. Claro que a gente não vai conseguir só se deter na biblioteconomia, mas o foco aqui hoje é a gente esclarecer, elucidar, né? Café, ela veio para somar ou veio para acabar com a gente? Primeiramente, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Já vou começar a gente explicando, veio para somar. E somar muito a nossa experiência de profissional da informação, de bibliotecário, mas primordialmente para poder trazer mais benefícios e massificar o nosso trabalho. O nosso texto base vai estar sendo usado da professora Janete Fernandes Silva, é o texto Integração da Inteligência Artificial na Biblioteconomia, um caminho em construção. A professora Janete, ela é da UFMG, do Departamento de Organização e Tratamento de Informação. Ela é doutora do programa de pós-graduação em administração da PUC de Minas e doutora no programa de pós-graduação em educação da Universidade Del Mar do Chile. Começar com um contexto super importante, a gente entender aonde que entra a inteligência artificial na biblioteca, na biblioteconomia. Pra gente poder... Professor, te interromper rapidinho. Claro. Queria perguntar assim, a minha Alexa vai virar bibliotecária? Ó, a sua pergunta é bem legal, porque a Alexa ela não vai virar bibliotecária, mas ela é um tipo de inteligência artificial. Ela é enquadrada dentro da inteligência artificial fraca, que responde a perguntas únicas, a comandos únicos. Porque a inteligência artificial ela tem 2 tipologias. Uma inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. Super importante ressaltarmos que inteligência artificial é muito, muito, muito além daquela história de só chat GPT ou Alexa ou a Siri da Apple. O chatbot, né? Também. Todo tipo de chatbot ele é inteligência artificial, mas é muito além, muito aquém, melhor dizendo, do que esse tipo de tecnologia pode nos trazer. O conceito macro de IA, assim que a gente pode chamar, ele é um conjunto de artefatos baseados em algoritmos que vão facilitar e, primordialmente, replicar o que é a inteligência humana. Eu brinco falando que a inteligência artificial como o chatbot, que nós conhecemos, tipo o DeepSeek, tipo o ChatGPT, entre outros, ela é uma criança, porque elas são inteligências artificiais generativas, já contextualizada dentro de inteligência artificial forte, que aprende com as perguntas e os feedbacks que nós vamos dando. Exemplo, se você pede qualquer coisa lá e você dá um feedback para uma resposta errada deles, eles vão aprender o quê? Olha, isso é o correto.
Porque ele não tem base. Eu vejo muita gente falando mal da IA da Meta, que é aquela que veio junto no WhatsApp. Ah, não. Ah, ela é ruim? Ela é ruim. Mas ela é boa também. Ela é ruim por quê? Ela é ruim porque ela ainda não aprendeu. Se vocês tivessem visto a primeira versão do ChatGPT, vocês iam falar, é uma droga. O ChatGPT é uma droga. Sim. Eu vejo gente reclamando, por exemplo, da Gemini, da Google. Ela é ruim? É, também. Mas ela também é boa, porque ela está aprendendo. Ela foi lançada, tanto um quanto o outro, não tem um ano de lançamento. Então a gente precisa alimentar essas criancinhas. Exatamente. Os vampirinhos, né? Bem Os por aí. vampiros, né? Isso. Estão só sugando os nossos dados e informações que a gente dá com muita gentileza, com muita oferta, né? Dá sem pedir nada em troca. E ela vai engordando aí com o tempo e vai crescendo, ficando inteligente. Exatamente. E aí, quando você ensina da forma correta e dá os feedbacks adequados, ela vai te trazer benefícios extremamente importantes de facilitação e otimização do seu trabalho. Um exemplo, você sobe alguns dados lá e negocia um resumo, negocia um levantamento de dados em cima de uma base que você forneceu. Isso aí vai te trazer um benefício gigantesco enquanto tempo. Você vai poupar o seu tempo. Uma das leis de Ranganato que nós conhecemos tão bem, poupe o tempo do seu leitor, e poupe o tempo do usuário mesmo. Nesse exemplo que nós temos, ela vai trazer facilidades para nos poder usarmos em outras situações. Eu vou usar a inteligência artificial não para construção de texto, mas para otimizar uma busca, para poder melhorar a nossa possibilidade. A galera da informática usa muito isso. Joga uma codificação de um software e pede para ele poder verificar se tem algum erro. E ela vai bater certinho. Vai mostrar os pontos de erro. Vou dar um exemplo. A gente estava construindo, eu e a Daiane construindo uma solução, e aí eu peguei uma parte de um algoritmo e botei lá. E eu sabia onde estava o erro, só para testar. Botei no ChatGPT. Estava na página 18, na linha 1300, alguma coisa assim, que estava o erro. E eu queria só para poder saber se ele ia mostrar onde estava o erro e qual era a forma de acerto. Quando eu coloquei lá, ele me deu a resposta, papo de 10 segundos depois, que ele passou todo em revista, me dizendo, a linha tal está errada, o ideal é que você faça isso aqui. Mas o grande ponto é como que você vai perguntar ali. Todo chatbot... Tem que saber perguntar para colher a informação assertiva. Exatamente. É o que eles chamam, que as áreas estão chamando de engenharia de prompt, para você fazer as perguntas melhores. O ideal, vamos chamar assim, é que você pudesse fornecer as fontes. Eu quero que você olhe a fonte A, B ou C. Muita gente acha que isso não é possível, mas já existe tecnologia para isso. Exemplo do notebook LM da Google. Você sobe as suas fontes. Tem um limitador, são somente 50 fontes. Mas não tem limitador de página. Você pode subir 50 livros, por exemplo. E pedir, negociar suas perguntas com ele. Eu quero que você me dê um resumo disso, quero que você estruture um podcast sobre tal assunto, e ele monta o podcast, monta o resumo para você, para poder te facilitar o seu trabalho para a produção do seu texto, para poder facilitar a sua vida. Então a gente tem que saber usá-lo, né? E alimentá-lo de uma forma inteligente e produtiva, né? Sim. Muitas vezes o resultado é ruim, porque se você coloca lixo, vai colher lixo, né? Isso também está dentro dos nossos princípios ali de pesquisa, né? Sim. É aquele mesmo princípio lá atrás de inteligência competitiva, que se você alimenta o seu software, seu sistema com lixo, você vai colher lixo. Exatamente. A mesma coisa funciona aqui. Quando você trabalha em inteligência artificial e só joga lixo lá para dentro, ele não vai te fornecer respostas boas. Olha, eu tive uma experiência recente nessa viagem agora com o ChatGPT que eu achei assim muito curioso, porque eu não achei aquela dica em lugar nenhum. A gente estava no museu e aí perguntamos para o ChatGPT, né? Ele serviu como um guia na viagem, né? Chat, o que tem para a gente ver nesse museu que assim, o que é imperdível aqui? O que eu não posso deixar de ver nessa visita para o museu? Aí ele disse, vá na sala tal, veja essa exposição, veja esse quadro, e vá também, se puder, nesse café
esse restaurante que fica no prédio ao lado. Lugar nenhum tinha essa indicação da gente ir naquele café, naquele restaurante. Gente, quando nós chegamos, você atravessava assim, o jardim do museu, o restaurante era no prédio atrás, cruzando o jardim. Gente, lindo. Eu falei assim, caramba, como é que ele foi tão assertivo? Porque alguém, com certeza, já alimentou. Exatamente. Quem for nesse museu, faça isso, isso, isso e vá também ali. E ele nos sugeriu isso. E eles poupou seu tempo. Gente, poupou nosso tempo, trouxe uma experiência, assim, completamente diferente. É um lugar bonito, gostoso, uma comida boa, num preço razoável e um lugar lindíssimo. Quer dizer, no próprio site do museu não dizia. Falava que tinha um café tal, mas não com essa riqueza de detalhes, entendeu? Eu falei, menino, não é que esse negócio ajuda a gente até a passear? Se Né? você souber a forma de fazer a pergunta, você vai ter respostas boas. Porque, é lógico, assim como qualquer plataforma de busca, se você não perguntar, pensa, esquece um pouco de inteligência artificial. Pensa a plataforma de busca. Se você jogar uma pergunta genérica ou uma pergunta não interessante ou não boa, vamos chamar assim, no Google, ele não vai te dar uma resposta legal. Exatamente. Na IA funciona da mesma forma. E os algoritmos de recomendação, ele tem acesso aos nossos padrões de consumo, de pesquisa? Ótima pergunta. Eu ia até falar sobre isso. O algoritmo de recomendação está relacionado à IA fraca. Isso quer dizer que ela não aprende? Não. Ela vai olhar tudo que você faz. E tudo que você faz para poder estruturar o seu perfil relacionado ao seu padrão. A área que começou a trabalhar isso muito, muito pesadamente foi a área de marketing, para poder fornecer a possibilidade de vendas. E agora nós não temos mais o impulso de compra quando o cara entra numa loja, porque as compras presenciais reduziram muito. Então o que eles precisam fazer? Te recomendar em cima do seu perfil algo que você, abre aspas, necessita, fecha aspas, naquele exato momento. Isso é possível? Sim, em cima da sua navegação, do que você fala, de onde você está, onde o seu telefone vai pingando nas torres, e o que tem ali ao redor, como que você anda, onde você estuda, onde você mora. Todos esses dados são super importantes e o algoritmo de recomendação vão coletando. Eu escuto o que nos streamings de música? O que eu vejo nos streamings de vídeo? Quais são os meus programas favoritos? Eu compro aonde? Quais são as minhas possibilidades de compra? Meu cartão de crédito passa em quê? Ele vai catando todos esses dados que nós vamos deixando essas migalhas, que nós chamamos no sistema de recomendação, e aí ele vai coletar isso e vai moldar a predição do seu perfil e te ofertar o melhor produto. Existem alguns algoritmos da área de marketing que conseguem antever, por exemplo, quando uma mulher está grávida, antes dela saber. Sim, indícios que a gente dá, né? Exatamente. Por cálculos estatísticos, eles viram que 70% das mulheres que fizeram isso, têm uma tendência de estarem grávidas. Então, eu vou ofertar isso. Parece doido esse negócio desse. Mas não. É aquilo que a gente conta assim, falei com a minha mãe que eu quero ir numa churrascaria. Aí, de repente, entra no meu celular, anúncio de churrascaria. Aí você fica, meu Deus, ele tá lendo meu pensamento. Mas é como se ele já antecipasse que naquele fim de semana eu tava... né? Ele tá te ouvindo. Ele tá me ouvindo também. Porque, um exemplo, hoje ninguém mais tem telefone, todo mundo tem um smartphone. Poucas pessoas não têm um smartphone. E esse smartphone é bom e é ruim. Ele é bom porque ele trouxe N ações que podem nos fazer, né, nos beneficiar. Podemos ter vários fatores de uso, como escutar música, tirar fotos, ter um navegador de internet, entre outros tantos ações, mas também ele é ruim, porque ele vai nos monitorando. Entra muito a questão ética de até quando isso é legal. A IA é legal? É. O grande ponto da IA que não se torna legal o cara vai, por exemplo, no ChatGPT, pede para ele modelar um texto. Aí, pum, o cara vai lá, dá um Ctrl+C de um lado, Ctrl+V do outro, copiou de um lado, colou do outro. Isso não é ético. O cara tá fazendo o quê? Tá plagiando. O que ele pode pegar é o quê? ChatGPT dá para você montar um guia de estudo ou um roteiro do assunto tal? Aí ele vai te dar, e aí você pede juntamente as fontes. Quais são as melhores fontes que são as basilares para poder olhar? Aí ele estrutura as melhores fontes para você olhar ali para poder facilitar a sua vida.
Eu já ouvi pessoas falando, quando alguém diz isso, então o serviço do bibliotecário acabou. Não. Porque na modelagem dos algoritmos, mas inúmeras organizações estão contratando bibliotecários cada vez mais para poder ajudar os desenvolvedores. O cara não vai programar. Por exemplo, uma das competências, o bibliotecário tem que saber programação. Se ele souber, ele vai ser, vamos chamar, a cereja do bolo. Mas eu posso comer bolo sem cereja? Posso. Mas aí, Café, eu posso, assim, por exemplo, programar, sem saber programar, eu posso planejar lá no chat, por exemplo, no chat GPT, planejar os robozinhos para fazer algumas tarefas repetitivas para mim. Eu posso, como bibliotecário de referência, como pesquisador. Eu falo porque conheço pessoas que, por exemplo, pegam o chat, criaram lá seus robozinhos lá na versão paga, né? E colocam o robô, por exemplo, para ler um edital. Pega o edital, lê o edital, que tem 50 páginas, extrai desse edital aí partes que me interessam. Olha, eu quero que leia essa parte, essa parte, essa parte, essa parte. Então ele traz aquilo resumido. A partir daquilo que ele traz, você já evita que você leia 100 páginas. Você vai ler 10. E aí você vai fazer o teu extrato e o teu planejamento baseado naquilo. Sim. Eu quero um edital de concurso. Então vai ler aí o chat, todos os editais que estão... Aí ele vai separar a bibliografia, vai separar as datas, o cronograma. Baseado naquilo, eu vou fazer meu plano de estudo. Ele até pode fazer meu plano de estudo baseado também no que os editais trazem. Você pode pegar e colocar não só em cima do que os editais trazem, mas também em cima do seu cronograma e o cronograma do edital. Sim, e fazer um casamento, pedir até a ele para fazer, faz um plano de estudo para mim baseado nesse edital. Com essa bibliografia que o edital indica, com esses termos que vão, esses pontos que vão cair na prova e com esse cronograma. Quer dizer, ele está trabalhando para a gente de uma forma inteligente. Sim. E a gente pode usar isso ao nosso favor. Para qualquer coisa. Ele vai ser simplesmente um curador do seu tempo. Exatamente. Você vai reduzir, você vai poder ter mais tempo para fazer outras coisas, por exemplo. E observar, às vezes, coisas que a gente está com o olhar tão viciado, às vezes, que a gente não vê o óbvio, né? Ele vai ver pra gente o óbvio. Porque quando você pega, vamos continuar nesse exemplo do edital, Jaque. Quando você coloca ele para olhar aquele edital e retirar o que é mais importante, vamos chamar assim, para você poder estudar e elaborar um plano de estudo em cima daquele edital, você vai poder focar muito mais em estudar o que é importante do que vai ser necessário, do que você ficar tendo que dessecar um edital, que todos nós sabemos que é algo chato, maçante, muitas e muitas vezes passa desapercebido um item X, um item Y, um item Z, que você acaba perdendo muitas vezes uma vaga porque não se atentou àquele detalhe. Isso aí é muito importante. Quando eu trato essa questão de ele otimizar o nosso tempo, porque ele vai automatizar tarefas que podem ser repetitivas, que eu não preciso fazer. Vamos dar um exemplo. Um outro exemplo de uma outra IA. O Litmap, que é uma IA científica que eu adoro, ele estrutura mapas mentais e mapas de referências em cima de perguntas que eu faço. Eu coloco a pergunta lá sobre um assunto X. Ele vai olhar em cima do grau de relevância daquele autor, a quantidade de citações que aquele autor tem e todo mundo que está ligado naquele assunto em formato de mapa. E aí você escolhe a melhor forma e os melhores textos para você poder ler e não vai ter que fazer um levantamento absurdo tentando achar coisas que vão poder facilitar a tua pesquisa, para facilitar o teu andamento, e aí você vai ter mais tempo para fazer o quê? O que é o mais importante, que é dessecar o assunto e se aprofundar naqueles assuntos que são mais relevantes à sua necessidade. Então, a IA vai servir de formato ético para poder poupar nosso tempo, novamente, e pegá-la e colocá-la para poder automatizar tarefas que são repetitivas. Tipo, eu gosto muito de uma das funções que pode ser colocada em vários chatbots, que são as varreduras. Disseminação seletiva da informação, gente. Ele vai varrer as principais fontes que você vai falar para ele quais são, para ele olhar se tem algum assunto novo ou alguma coisa nova, de acordo com o seu interesse, para você poder fornecer para os seus usuários. Isso aí o bibliotecário vai poder
tirar muita coisa dali e poupar o tempo dele de, deixa eu olhar aqui, a fonte A, a fonte B, a fonte C. Ele já vai fazer essa dessecada porque quando você faz a curadoria dos metadados, você vai fornecer para ele, ó, eu quero o assunto tal, 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 eu quero essa abordagem, essa abordagem, essa abordagem nas fontes X, Y, Z, H, B, D. Pronto. O que você levaria 2, 3, 4 horas para poder olhar, em 5 minutos ele já olhou tudo para você e já trouxe para você um extrato do que é mais importante para você poder tomar suas decisões. Dito isso, no que a gente estava falando, eu queria saber mais também sobre os limites éticos do uso da IA, né? Principalmente no nosso trabalho. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, o problema não é usar IA. O problema é como que as pessoas usam. A questão ética da IA faz muita lembrança às questões de você olhar plágio. Por quê? E é algo, eu vejo as pessoas falando das questões éticas, mas esquece de analisar uma coisa. Plágio já existia há muito tempo. A única coisa é o quê? Hoje em dia, o plágio está mais, vamos chamar de tecnológico. Quem plagiava lá atrás vai continuar plagiando com IA. Não tem essa diferenciação. Não é a IA que vai fazer alguém plagiar. Quem já plagiava vai continuar plagiando. Ponto. O fato é esse. Mas quem usa a IA da forma correta e inteligente vai ter o seu trabalho extremamente beneficiado. Você vai otimizar o seu trabalho para poder você ter tempo de produzir, vamos pegar pensando a questão acadêmica, de produzir um texto acadêmico com mais qualidade. Porque ao invés de você passar um tempão olhando fonte a fonte, vendo quais são as relações que aquele autor tem com outros autores, a IA já vai te trazer isso. O Café, me diz uma coisa, quando a gente vai, por exemplo, eu escrevi um texto baseado numa pesquisa que eu usei a IA para me ajudar a compor, por exemplo, referencial teórico. Quando eu for descrever metodologia, eu vou colocar isso com todas as letras, usado, né? A revisão da literatura foi feita com apoio da inteligência artificial. Como é que você já observou como é que está sendo isso visto pelos nossos pares? Assim, eu não revisei nenhum texto para nenhuma revista que viesse com essa menção, entendeu? E é uma coisa também que a gente precisa se situar, né? Como é que os nossos pares, as revistas científicas, por exemplo, e os próprios programas de pós-graduação estão considerando isso nessa abordagem metodológica, entendeu? Sim. Com naturalidade, com desconfiança. Como é que você já tem alguma experiência sobre isso? Já tenho experiência sobre isso. Meu projeto de pesquisa é dentro da área da saúde. Então eu leio muita coisa na área da saúde. Um dos periódicos que eu acompanho muito de perto é a inteligência artificial na medicina. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo publicado lá, foi do segundo número desse ano, que na metodologia a pessoa falava, nós usamos na IA tal, nós usamos esse termo de busca para poder chegar a esse tipo de resultado. Se você descreve e diz de onde que foi feito, qual o prompt que foi usado, quais foram os resultados, é quase a mesma coisa de você pegar e fazer uma busca numa base de dados comum. Bacana. Não tem, na área da saúde está sendo muito usado isso já. Porque eu já tinha visto em outros. As aplicações na área da saúde são fortíssimas, né? Exatamente. Pega o exemplo do sistema de recomendação na área da saúde e os caras estão passando a usar pesadamente. Porque a medicina de precisão nada mais é do que a pessoa pegar e trabalhar o perfil daquele paciente em cima do que os indicativos de tratamento podem ser dados. Então, a metodologia que eles utilizam para a produção não tem problema algum, desde o momento que você conte o passo a passo metodológico de como foi feito. Que não quer dizer em nenhum momento que você está copiando, plagiando o conteúdo que a IA te deu. Ele está te mostrando que o trajeto é esse, você pode olhar isso aqui, olhar isso aqui e olhar isso aqui. Desde o momento que você traga isso, não há menção de problemas relacionados à questão ética do uso dessa IA. Então, muito dos problemas éticos de IA para a nossa área está relacionado à questão de plágio. Mas o plágio, a cópia em si, já vinha muito antes da IA se tornar
vamos chamar de popular, porque a IA não é nova. Lembrando que a IA é da década de 50, inteligência artificial lá, quando Turing criou a máquina, o primeiro, vamos chamar de o primeiro protótipo de inteligência artificial, lá atrás já pensava-se de uma máquina autônoma, que é algo que na nossa área é algo... Lá em Outlet já se pensava nessa brincadeira também. Exatamente. O grande ponto é que... Os caras pensaram, outros materializaram. Exatamente. O grande problema é que a nossa área, por muito tempo, se escondia muito da grande possibilidade. Eu vivo falando que a área de biblioteconomia ela tem um potencial gigantesco, desde que a pessoa consiga entender que o bibliotecário não trabalha só com livro, trabalha com informação, independente... Em todo lugar, né? Exatamente, independente do tipo de suporte. Ah, vai estar em livro, vai estar em mapa, vai estar em periódico, vai estar na tecnologia digital. Nada mais do que isso. Professor, como é que você acha que a IA pode contribuir na nossa área, assim, por exemplo, com recuperação da informação, com indexação, catalogação? Vamos lá. Os serviços de chatbot vão ser muito importantes para você poder poupar o seu tempo na hora de você catalogar, na hora de você classificar, na hora de você indexar um documento. Porque ele vai te dar mais dados do que você ficar à caça nos alfarrábios das suas anotações. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas tem um item que nenhuma IA vai conseguir substituir o bibliotecário. O feeling. O nosso feeling do nosso usuário. O que a nossa galera procura? Aquele tete-a-tete do serviço de referência. O que o nosso usuário de verdade está procurando? Em cima disso, nenhuma IA, por mais tecnológica... É subjetivo, né? Sim. Aquilo que é subjetivo, aquilo que não está dito, que não está explícito. O olhar. O que não foi dito, mas que foi percebido nos insights. Sim, porque a IA, por ser uma tecnologia digital, ela é binária. É quase como o jogo do bicho. Está escrito ou é ou não é. Ponto. O papo é esse. Já o bibliotecário, ele vê os dois lados e percebe o que o mercado, o que o mundo está olhando. Mas isso também é uma questão de tempo, né? Sim. Porque, por exemplo, eu brigo muito com os robozinhos aqui do WhatsApp. Porque hoje todo mundo só te atende, qualquer empresa só te atende por robô, né? Ah, o que você quer? IA tá também. IA. O que você quer? Tá dentro de 50? Não, mas eu não quero. Eu quero falar com a pessoa. Porque o que eu quero falar não está nos itens. Não tem mais pessoas. Exatamente, mas não tem... Até tem a pessoa. Mas assim, numa escala de 1 a 10, 2 vão pedir alguma coisa para a pessoa. Sim. E a pessoa lá no final das contas vai te atender. Mas assim, à medida que isso for recorrente, bom, tem 2 pessoas pedindo isso. Daqui a pouco tem 3, daqui a pouco tem 4. Opa, estamos falhando nisso. Então vamos colocar mais um botãozinho aqui. Esse outro botãozinho que a gente está colocando aqui nesse prompt vai deixar... Eu vou voltar a atender 2 e 1 desses 10 que me chamam. Porque ele vai aprendendo. Sim. E essa medida ele vai acertando. E esse é uma tipo de questão IA, tempo. e esse tipo de IA que você está trazendo é o que nós chamamos de IA fraca. Uma coisa super Fraquíssima, importante né? que essa IA fraca ou IA né? forte não quer dizer se ela seja melhor ou pior, e sim a quantidade de funções. Essas funções, de fato, como você falou, eu também tenho essa mesma coisa, de fazer uma pergunta que é quase a mesma coisa de você, da antiga ligação, que você ligava. Aquela maldição daquela musiquinha lenta que ninguém ficava te deixando lá, rodando. Gatilho. Agora você pode conseguir mais informações pelo WhatsApp mais rápido. As mesmas informações que você ficava lá esperando 300 horas para poder conseguir, o chatbot do WhatsApp das organizações vão te fornecer. Isso é muito bom. Mas ele vai aprendendo ao longo do tempo, precisa, quantitativamente falando, qual o percentual de pessoas que pediram para poder falar com a pessoa? Foram 20%. Tá, e quais são as perguntas que essas pessoas fizeram? Os caras vão olhar isso. Se tem uma recorrência. Exatamente. Uma pergunta, ela vai virar um outro pontinho lá. Isso. Naquela escala. Então ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo. Outra coisa também que eu percebo, que eu fico danada a vida, que eu falo, gente, inteligência burra. Por que você não corrigiu isso? Por exemplo, eu vou viajar para, sei lá, para o Rio Grande do Sul. Ou para Isca. Então, eu estou vendo passagem na Isca, estou vendo hotel, estou vendo tudo. Estou vendo aquilo 1, 2 semanas. Na terceira semana, eu parei de ver e ele continua me mandando. Na quarta semana,
Eu já acabei, eu já fui, já voltei. E ele continua ainda tá mandando. mandando. Eu falo, cara, eu falo para ele, olha, eu já voltei. Não quero mais essa informação. Para ver se ele entende e me esquece. Claro que ele não vai me esquecer. Ele vai por Deus. continuar. Mas ele vai continuar. Mas eu acho assim, também é uma questão de tempo. O aplicativo, né, e o robozinho aprender que, bom, já deu um tempo. A pessoa já não precisa mais disso. Ou ela já optou por um outro destino, ou ela já foi e já voltou. Então, isso também é uma questão de tempo. Sim. Ele aprender que toda a nossa necessidade também está dentro de um tempo, de um espaço, nesse mundo que a gente está vivendo aqui, né? E o grande ponto disso, Jaque, é o quê? Vamos chamar de trocar a turbina do avião com o avião lá em cima. É isso aí. É o que está acontecendo. A IA está evoluindo muito rapidamente. Ela levou muito tempo para chegar a entrada, vamos chamar do ChatGPT, que é um marco monstruoso, né, para a IA, que aí foi a hora que popularizou para todo mundo ver. E aí várias soluções foram criadas. E eu vejo muita gente falando, não, e o Brasil não vai ter uma IA brasileira? Já existem algumas soluções construídas de código aberto que as pessoas estão fazendo, que está aprendendo novamente. A generativa é o quê? Ela aprende com os dados que nós vamos fornecendo. Ah, é a última onda do negócio? Não. A IA generativa já passou. Hoje, a IA que é mais top é a neurosimbólica, que soma o que a generativa tinha e mais os símbolos e os metadados todos que vão sendo colocados ao longo da web. Vai varrendo a web. Tanto que o maior monstro da internet se rendeu para a IA, que se chama Google. O Google com Gemini, ele tá, se você olhar, a galera que trabalha com SEO está tendo que se virar nos 40, nem mais nos 30 se virar nos 40 para poder conseguir fazer as buscas serem orgânicas juntamente com a IA. A busca orgânica, lembrando, é aquela busca que o cara não paga para poder estar na página. Que o site está todo otimizado, bonitinho, que é uma das tarefas que muitos bibliotecários fazem por aí. Trabalham com otimização de páginas para a busca orgânica aparecer, mas aí tem que agora tomar cuidado, não mais com uma única sequência. Olhar as IAs, principalmente a Gemini. Assim que vai acontecendo. E professor, a gente falou um pouco sobre a IA fraca, mas você pode falar um pouquinho sobre o que seria a IA forte, a definição para isso? Vamos lá. A definição da IA forte é rede neural. É em cima de redes neurais, onde que ela vai aprendendo profundamente, não vai respondendo só a uma pergunta. Ela vai fazendo conexões de novas perguntas e olhando tendências não só de uma pessoa, mas de grupos sobre aquela pergunta sua. Na rede. Sim. Na rede. Na rede como um todo. Não mais regionalizado. E sim, vem que contexto. Não. Vem que contexto você está e tudo que foi pesquisado ali. Um padrão, né? Exatamente. Quem entendeu um padrão. Quem entendeu que, por exemplo, eu consumo todo tipo de música. No meu Spotify, eu escuto do brega, música clássica, MPB, Beatles. Então, se eu for usar o meu, eu vou falar, tá maluca. Ou então tem várias pessoas. Eu achei que só eu fazia isso. Exatamente. Então, assim, eu tenho um gosto eclético para música, eu gosto de escutar quase tudo. Então, eu não sou um padrão que vai ouvir sempre a mesma coisa. Mas como você está falando, deve ter uma opção de gente eclética como nós, que querem ouvir um pouco de tudo. Então, ele não está interessado no que eu quero ouvir. Ele está interessado no que um conjunto de pessoas que gostam dessa coisa eclética vão querer ouvir. Aí ele me manda, quando eu peço assim, quero ouvir uma coisa aleatória, sugere aí. Menino manda coisa, eu falo, também tá demais, né? Mesmo, isso aí também não quero ouvir, não. Aí ele vai aprendendo com o grupo, né? Sim, ele vai aprendendo com o grupo. Né? Isso. Beleza. Isso é um conceito de IA forte. Ela aprende com o rede conjunto. neural. Ela aprende com o conjunto e faz conexões do que pode ser interessante para você. Não responde apenas uma pergunta simples, tipo, Alexa, acende a luz. Alexa, liga a TV. Isso é IA fraca. A IA forte eu preciso disso, somado aquilo, tirando isso, colocando aquilo outro, o que acontece? Aí ele vai juntar aquelas várias variáveis, aquela montoeira de variável e vai te gerar uma resposta. A Alexa ainda não chegou aí. Que a Alexa, coitada. Dificilmente a Alexa vai conseguir. Alexa, Siri, entre outros. Dificilmente eles vão conseguir. Porque a proposta dela não é essa. A proposta dela é otimizar
o seu trabalho para você não ter que ir lá apertar o botãozinho para ligar a TV. Levantar da minha cadeira e Exatamente. A função dela é outra. A história de Alexa, assim como a Siri, é ruim. Não. A proposta dela não é aprender com o que você faz. E sim, a proposta dela é atender a sua perspectiva de uso, de acender a luz, ligar a TV, ligar o ar-condicionado, botar uma música, fazer alguma coisa nesse sentido. Ações repetitivas simplórias. Esse que é o conceito, a função dela. Diferente de um chatbot ou de outro tipo de IAs, como o Litmap, como a ScienceSpace, entre outros, que vão pegar dados, olhar tendências, olhar predições e ver o que pode ser feito. Qual é o caminho que pode ser dado? Quais as alternativas? Tipo, algo que acontece para as pessoas que dirigem. O Waze, ela usa IA forte. Porque ela está olhando não só o que está acontecendo contigo, mas todo o coletivo que tá naquele seu trajeto. Mandando informações. Ele pergunta, né? Esse acidente ainda está aí? Se você não responder nada, ele vai encarar pelo seu tempo de passagem. O algoritmo calcula quanto tempo você levou. Mas se você está demorando, ele vai perguntar. Exatamente. Esse carro ainda está parado aí? Ele faz isso. Você está assistindo. É nesse naipe. Isso aí é uma IA forte. Que ela vai vendo as alternativas. Totalmente colaborativa. Inicialmente, a Waze errava profundamente. Precisava de uma penca de plugins. Mas agora ele está muito assertivo. Até para os locais perigosos, por exemplo, o Rio de Janeiro é muito comum isso, até os trajetos mais perigosos, ele fala, olha só, tu tá entrando por aí é área de risco, tá fim mesmo. Ele bota um vermelhinho. Exatamente. Te informa. Antes, lá no início das primeiras versões, você precisava botar o plugin dele, de não botar cidade era mapeada, e mostrava o quê? Olha, setor A, setor B e setor C, você não pode entrar. Ou melhor, não se deve recomendar trajeto por ali. Aí ele não recomendava trajeto por ali. Então coloca, eu quero o caminho tradicional. Não quero atalhos. Evitar atalhos. Porque eu não quero atalho. O atalho é que te leva para o perigo. Exatamente. Mas é o quê? É a forma de você pedir. Isso aí. Tudo é a forma que você pedir. Se você faz a bendita instalação NNF e não configura, não quero isso, não quero aquilo outro, o que é a instalação NNF? É o Next Finish. É você estar só seguindo e não fez nenhuma configuração para o seu perfil. Não é configurar o tipo de voz, mas configurar para evitar atalho, evitar caminhos que podem ser perigosos, entre outros fatores que podem ser colocados lá. Tipo, você vai pegar a estrada. Tem um trajeto que ele pode marcar, fazendo configuração, ele pode vir colocar você para um trajeto que não pega pedágio. Mas aí tu vai levar 5 horas. Vai se enfiar por dentro para tudo quanto que é buraco para fugir de pedágio. Só para você evitar o pedágio. Não, eu quero pedágio. Tu pode tu faz o quê? A configuração para poder ser o caminho mais rápido pelo tradicional. Isso aí. Você fornece dados, você fala os dados. É o que nós vivemos falando quando trabalha com IA. Ela é sensacional. Alimentar a criancinha. Tem que alimentar a criancinha. É o quê? Os nossos dados. Não só os nossos, mas todos os dados que você vai fornecendo, abre aspas, gratuitamente, fecha aspas. É igual o e-mail gratuito pago, que você tem, o Gmail, Hotmail, sei lá, o e-mail que é. Você está dando sua alma. Você está dando a sua alma para poder ter aquele e-mail de 3, 5, 10 gigas, sei lá qual é o tamanho atualmente, para ele poder te fornecer gratuitamente a possibilidade de ter aquele endereçamento digital, ou o próprio smartphone. Como o smartphone não coloca um e-mail nele? Você não acessa o smartphone. Não, você vai ter um ótimo apoio de papel. Não vai servir para nada. Literalmente, nem ligar a criança você vai conseguir. Você precisa de uma bendita conta de um e-mail para poder fazer. Assim que vai acontecendo. Professor, pensando nessa dimensão do uso da IA, a formação acadêmica estaria preparada para esse cenário? Isso é legal. Algumas áreas, sim. A nossa escola, graças ao bom Deus, já está olhando isso, com algumas disciplinas que trabalham o contexto da IA, mas ainda está aquém do que nós gostaríamos. Qual é o ideal? Ideal é ideal. Estado da arte é muito complexo para poder tocar. O que nós precisamos fazer é apresentar os
inúmeros cenários e como essa ação que vocês estão fazendo. Ó, a IA existe, funciona assim. Vamos ouvir o nosso podcast para poder mostrar como que funciona, quais são as possibilidades e o que a gente precisa ter. Uma das ações. Quais são as essas são- disciplinas que a gente está trabalhando com IA aqui na escola? Fala para incentivar os alunos a IA. Biblioteconomia digital é uma das disciplinas. Muito boa. Isso é muito legal. Obrigado. Pai da criança. Literalmente pai da criança. Pai da criança. A disciplina de redes tem um tópico de IA. Uma disciplina que o povo odeia aqui, mas que é a base para trabalhar com IA, que se chama estatística, porque o cara lá ensina a R, Python, né? ensina Python. Isso é um diferencial. Nós vamos ter, no primeiro semestre do ano que vem, a disciplina optativa de inteligência artificial em biblioteconomia. Ela vai começar a ser ofertada Quem vai oferecer? por mim e a professora Daiane. A gente está acabando, nós estamos acabando de elaborar Vai ser no auditório? eu acho que vai ter que ser no auditório. Nós estamos acabando de estruturar o inventário dela, mas vai dar uma brincadeira bem legal para a gente poder entender. Não é só explicar o que é IA. E também não é a ideia, você vai ensinar a mexer no chat GPT. Não, não é isso. A gente vai apresentar, a ideia é apresentar o que é IA e quais são as principais ferramentas. E a ideia não é mexer em chatbot, como o ChatGPT, como o DeepSeek. Nossa ideia é mexer com IA mais pesada, a IA que nós brincamos com IA de verdade. Principalmente a IA que a Federal de Goiás desenvolveu. Totalmente diferente, em cima de neurosimbolismo bem pesado, que aí deixa para o próximo capítulo sobre isso. Tem novidade na área. Com certeza. Bom, então, desse tema do nosso curso, como que a biblioteconomia pode contribuir com a IA? A biblioteconomia pode ajudar na IA em 3 momentos. Primeiro momento, na coisa chamada modelagem de dados, que é a modelagem dos algoritmos. Café, você tem que saber programar? Como eu já falei, se você souber programar, ótimo, você vai ser o grande ponto fora da curva. É uma necessidade? Não. Por exemplo, eu sei programar, mas porque eu sou esquisito. Eu sou muito esquisito, eu sou um bibliotecário mega esquisito, porque eu gosto desse negócio. Café, mas dava para trabalhar com IA sem precisar programar? Sim, você precisa saber ler. Isso é fundamental. E, primordialmente, saber uma coisa que outras áreas não conseguem saber. É entender o usuário. Por quê? O que é modelagem de algoritmo? É você conseguir dar os comandos corretos em cima da necessidade do seu usuário. Porque, com todo respeito à área de tecnologia, a galera da informática está preocupada se o sistema funciona. A galera da biblioteconomia não. A galera da biblioteconomia está preocupada se o nosso usuário consegue acessar a informação que tem dentro do sistema. Interface humana, né? Interação humano-computador. É. Se eu consigo fazer o meu usuário usar aquilo adequadamente, aquela tecnologia vai estar boa. Outro dia eu ouvi um grande amigo, ele foi meu aluno e se tornou um grande amigo, que eu perguntei para ele, cara, qual é o melhor IA ou qual é o melhor site para você? Ele usou a seguinte resposta, tanto um quanto o outro que minha avó consiga usar. Se minha avó consegue usar, essa tecnologia é boa, porque ela não entende nada, literalmente nada. E eu remeto isso para todo mundo. Se você consegue acessar, seja com você com experiência ou não, uma tecnologia e ela te trouxe benefícios, agregou valor para você, show. É isso que a gente está atrás. Primeiro momento, quando eu estou modelando o algoritmo, modelando quais são os comandos, isso é uma das funções do bibliotecário. Quando você trabalha a questão da encontrabilidade daquela informação, que é puramente biblioteconomia, você está auxiliando o desenvolvimento daquela tecnologia. Novamente, função do bibliotecário. E várias organizações que trabalham com IA estão contratando bibliotecários para poder modelar. Tipo, ciência de dados, que é algo que trabalha com IA bem pesada e IA forte. O que é ciência de dados baseado com IA? Nada mais é do que você trabalhar com disseminação seletiva da informação, coleta de dados, organização da informação e, primordialmente, disseminação daquela informação para aquele tipo de usuário. É você ver quem precisa do quê e como você poder coletar dados brutos, minerá-los
e disponibilizá-los. É você pegar um conceito que quase não se fala na biblioteconomia, todo parte. Classificatório puro. Você vai pegar o que é bruto, vai filtrar, vai minerá-lo, entregar para o seu usuário. Modelar e entregar. Essa é a grande diferencial do bibliotecário. Porque o analista, ele vai pegar, vai estruturar aquele sistema. Ah, funcionou, ótimo. O cara tá certo? Tá certo. Mas qual o diferencial? Eu, enquanto bibliotecário, eu vou ver. Ah, tá funcionando? Tá. O nosso usuário tá usando? Não. Então o sistema não é bom. Ah, o nosso usuário tá usando? Tá começando a melhorar. E mesmo assim, nós continuamos olhando o que cada usuário necessita, porque nenhum sistema está pronto, tópico 1. Segundo, a necessidade do usuário não é estática, ela é móvel, ela vai se movendo, tópico 2. E terceiro, eu posso antever, que é o feeling, que nenhuma tecnologia vai conseguir ver. Bom, então, professor, qual mensagem você deixa para os bibliotecários lidarem com a AI? Vamos lá. Primeira coisa, gente, são 3 itens. Primeiro fator, abrir a caixinha do pensamento. Pensa fora dela. Não tenha medo, é o segundo item. A tecnologia é muito boa, ela vai nos trazer benefícios, inúmeros benefícios, vai nos trazer facilidades gigantescas, mas o bibliotecário precisa botar as caras. Vamos botar nosso bloco na rua, vamos mostrar para todo mundo que a área de tecnologia é lugar de bibliotecário? É sim. Esse negócio, bibliotecário de humanas, não sei o quê. Ih, gente, isso já foi, isso é balela. Bibliotecário é onde ele quiser ser, onde ele quiser estar. Tem informação ali? Tem. Então a gente pode estar. Essa história de só tem que estar na biblioteca, não sei o quê. Esquece. Como diria o saudoso Aldo Barreto, a biblioteca não é um castelo de marfim, não, gente. A gente tem que sair daquele castelo de marfim, vamos à luta para olhar. Botar o bloco na rua, né? Literalmente, ainda mais um sambista falando isso, né? Nós vamos à caça dos nossos usuários e, primordialmente, tecnologia pode ser usada por nós, sim, desde o momento que, até onde eu tenho que ir, e não se conformar, se informar. É isso, maravilhoso. Então a pergunta isso. inicial que eu fiz, se ela veio para acabar com a gente ou para nos empoderar, então a resposta está dada, né? Não ela veio para fazer com que a gente cresça, apareça e se beneficie profissionalmente desse grande espaço que está aí já escancarado, né? Sim, o mercado está sedento por profissionais de informação. Então vamos embora estudar, gente. Vamos embora estudar IA. Vou chegar em casa e ter uma conversa séria com o ChatGPT. E vamos botar o nosso bloco na rua para a gente poder aproveitar o melhor possível de todas essas oportunidades. Café, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de compartilhar aqui com o grupo PET, Biblioteconomia, e com o Brasil inteiro, que vai nos ouvir aí sobre esse tema tão pujante dentro da área. Eu que agradeço, Jaque, pela oportunidade, pela possibilidade de falar. Volto a dizer, a biblioteconomia, ela abriu para mim inúmeras portas, mas a gente tem que botar a cara do lado de fora. Não é ficar trancado esperando. Vamos à caça, porque o bibliotecário pode estar onde que ele queira estar. Desde o momento que tem informação, nós podemos ir e é isso. Obrigado, gente. Ótimo, obrigada, professor. Pessoal, sigam nossas redes sociais, Pet Bíblia Unirio, e até o próximo episódio.